No coração do estado do Missouri, erguia-se uma pequena casa cor-de-rosa, quase como saída de um conto de fadas. Nela vivia uma jovem de fala suave, aparência delicada e um olhar que mesclava doçura e fragilidade. Gypsy Rose era aos olhos de todos uma sobrevivente, portadora de inúmeras condições de saúde, algumas tão raras quanto debilitantes. Ela se locomovia em cadeira de rodas, usava uma sonda alimentar e era constantemente hospitalizada. Sua figura comoveu vizinhos, médicos, instituições de caridade e até celebridades. A comunidade via nela um exemplo de força e resiliência diante da adversidade. Ao seu lado, sempre vigilante, estava Claudine Didi Blanchard, sua mãe, cuidadora e principal narradora desta comovente história. Didi era vista como a personificação do amor materno incondicional. Dedicava cada minuto do seu dia à filha, acompanhando-a em consultas, ministrando medicações e fazendo de tudo para garantir o bem-estar de Gypsy. O vínculo entre as duas parecia indestrutível, como se fossem uma só alma dividida em dois corpos. Mas por trás dessa imagem de ternura e sacrifício, escondia-se algo sombrio. Algo que nenhum dos muitos olhos atentos jamais suspeitou. A fachada de superação de amor absoluto encobria um emaranhado de enganos cuidadosamente arquitetados, onde a verdade era manipulada, a liberdade era uma miragem e a identidade da jovem Gypsy uma construção moldada por anos de controle absoluto. O caso de Gypsy Rose Blanchard não chama atenção apenas pela reviravolta que chocou o país, mas pela profundidade com que revela as camadas mais obscuras do vínculo familiar. Não se trata apenas de um drama doméstico ou de um engano prolongado, mas de uma teia complexa de dependência emocional, distorção da realidade e uma relação marcada por domínio psicológico extremo. O que parecia ser uma história comovente de luta contra a doença revelou-se, na verdade, um retrato perturbador de manipulação e de uma jovem aprisionada sob o pretexto de amor. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Desde os primeiros anos de vida de Gypsy Rose, o mundo foi levado a acreditar que ela era uma criança gravemente enferma. Claudine Didi Blanchard, sua mãe, teceu com habilidade um histórico médico repleto de diagnósticos complexos: distúrbios neurológicos, distrofia muscular, crises epiléticas, problemas respiratórios, falência de órgãos e até leucemia. Gypsy era apresentada como uma sobrevivente frágil, dependente de cadeira de rodas, alimentação por sonda e uma rotina exaustiva de medicamentos e exames. Seu cotidiano girava em torno de hospitais, consultas e procedimentos invasivos, sempre acompanhada de perto pela figura incansável de sua mãe. A história dramática comoveu instituições, médicos, celebridades e fundações de caridade. Juntas, mãe e filha participaram de programas televisivos, ganharam viagens, doações e uma casa totalmente adaptada, construída por uma fundação beneficente. A comunidade via nas duas um símbolo de resistência e ternura, um laço maternal à prova do sofrimento. Porém, por trás dos sorrisos em público, havia um segredo bem guardado e cuidadosamente mantido por Didi. À medida que Gypsy crescia, algumas inconsistências começaram a surgir. Profissionais da saúde notaram que os exames não corroboravam os diagnósticos que a mãe alegava com tanta firmeza. Havia ausência de registros médicos anteriores, divergências entre o que se dizia e o que se observava clinicamente. Mas qualquer tentativa de investigação era rapidamente abafada por Didi, que mudava de médico, de hospital e manipulava informações com impressionante controle. Ela era a voz dominante, a intermediária de todas as conversas, mantendo Gypsy em um papel passivo e infantilizado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério.
A manipulação foi tão profunda que Gypsy, apesar de sua inteligência e capacidade de raciocínio, acreditava ser muito mais jovem do que sua idade real. Ela não frequentava a escola regularmente, não tinha acesso aos seus próprios documentos e toda sua vida era rigidamente vigiada. Com o tempo, no entanto, surgiram brechas. A jovem começou a notar que conseguia se locomover sem a cadeira de rodas. Questionava a necessidade dos remédios, percebeu que algo na narrativa que lhe foi imposta desde pequena não fazia sentido. Privada de autonomia e de informações, Gypsy encontrou na internet uma janela para o mundo. Em segredo, começou a acessar redes sociais e sites de relacionamento. Foi nesse ambiente que conheceu Nicholas Goldjohn, um jovem com quem passou a manter conversas frequentes, intensas e carregadas de fantasia, escapismo e desejo de liberdade. Um jovem socialmente isolado, com históricos de dificuldades cognitivas e transtornos emocionais. O relacionamento entre os dois, inicialmente alimentado por carência e fantasia, rapidamente evoluiu para um vínculo intenso, marcado por cumplicidade e delírios compartilhados. Isolado de qualquer apoio externo, Gypsy encontrou em Nicholas não apenas um parceiro romântico, mas também disposto a ajudá-la a fugir, não apenas fisicamente, mas da prisão psicológica em que vivia. O relacionamento evoluiu rapidamente, alimentado por promessas e idealizações. O plano que traçaram inicialmente, uma fuga para recomeçar a vida longe da vigilância materna, tomou um rumo drástico. Quando Didi foi encontrada sem vida em sua casa, o desaparecimento de Gypsy soou como mais um mistério. Em poucos dias, a verdade emergiu com força avassaladora. Gypsy não era a menina doente que o mundo conhecia. Era uma jovem saudável, lúcida e exausta de anos de controle, privação e encenação forçada. Aos olhos de Gypsy, Nicholas tornou-se a promessa de uma vida livre, um aliado disposto a ajudá-la a escapar da realidade imposta por sua mãe. Mas conforme os encontros virtuais se tornaram planos reais, o desejo de liberdade se confundiu com decisões precipitadas e perigosas. Juntos, os dois passaram a arquitetar uma solução definitiva. Não apenas uma fuga, mas uma ruptura completa com o passado. Na noite do ocorrido, Gypsy permaneceu em silêncio enquanto Nicholas entrou na casa. O que se seguiu foi um ato extremo cometido enquanto Didi dormia. Gypsy, embora não tenha executado diretamente o ato, teve papel ativo na preparação, facilitando a entrada e organizando a fuga posterior. O casal, após deixar o local, embarcou uma viagem para outro estado, acreditando que poderiam iniciar uma nova vida longe dos olhares julgadores. Mas a ilusão de anonimato durou pouco. Após a descoberta do corpo de Didi e o repentino desaparecimento de Gypsy, autoridades iniciaram uma busca que terminou poucos dias depois, quando ambos foram encontrados e detidos. A revelação de que Gypsy era fisicamente saudável, lúcida e consciente de sua história provocou uma onda de choque na opinião pública. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam um desejo pelo desconhecido. Durante o julgamento, os detalhes da vida que levava vieram à tona. Os anos de engano, os diagnósticos simulados, a privação de autonomia e a manipulação psicológica constante. Especialistas, jornalistas e o público se debruçaram sobre a complexidade do caso. Não era apenas uma história de fuga ou transgressão, mas um emaranhado de negligência institucional, transtornos não diagnosticados e sofrimento silencioso. Nicholas foi considerado responsável pelo ato extremo e condenado à prisão perpétua. Gypsy, por sua vez, recebeu uma sentença reduzida ao reconhecer sua participação no plano e apresentar os inúmeros elementos que cercavam sua condição emocional e seu histórico de abuso. Para muitos, ela era tanto autora quanto vítima, um paradoxo que levantou intensos debates sobre responsabilidade, coerção e trauma. O crime, embora brutal em sua essência, não pode ser compreendido apenas por suas consequências. Ele foi o ápice de uma história longa, marcada pela ausência de escolhas, pela distorção do afeto e pela construção de uma identidade baseada na mentira.
A noite em que tudo se rompeu não foi apenas o fim de uma vida, mas o colapso de uma farsa sustentada por anos, e a dolorosa libertação de alguém que jamais teve permissão para viver de verdade. As revelações chocaram a opinião pública e a mídia. Documentos foram expostos, diagnósticos desmentidos, médicos se pronunciaram. Ficou evidente de que a jovem havia sido submetida a um tipo raro e insidioso de abuso. Uma simulação crônica de doenças induzida por um cuidador. Aquilo que por anos foi visto como um exemplo de dedicação materna, revelou-se um caso profundo de manipulação, onde a verdade foi cuidadosamente silenciada em troca de compaixão, atenção e controle absoluto. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. O caso de Gypsy Rose Blanchard permaneceu como um relato perturbador dos limites tênues entre proteção e controle, entre zelo materno e a necessidade doentia de dominação. Durante quase toda sua vida, Gypsy foi mantida em uma realidade fabricada, onde sua identidade, suas decisões e até mesmo seu corpo foram moldados pelas mãos de quem dizia amá-la incondicionalmente. Ela não apenas teve sua liberdade física tolhida, mas foi também privada do direito de compreender quem realmente era. A história que comoveu e enganou tantos não era apenas sobre uma jovem doente e sua mãe dedicada. Era nas entrelinhas a manifestação externa de um distúrbio psicológico onde o cuidador simula ou provoca enfermidade na pessoa sob seus cuidados para obter atenção, compaixão ou validação, algo que hoje se reconhece como um tipo raro de transtorno factício imposto a outrem. Didi Blanchard construiu um universo inteiro ao redor dessa farsa, e dentro dele, Gypsy cresceu como uma prisioneira de afeto distorcido, sem autonomia, sem voz e sem acesso à verdade. Quando a fachada finalmente ruiu, o que veio à tona não foi apenas um ato extremo de ruptura, mas uma denúncia poderosa sobre os abusos silenciosos que podem se esconder sob aparências irrepreensíveis. Foi o desfecho de uma trajetória marcada pela ausência de limites, onde a figura de cuidadora se sobrepôs à da mãe, onde o amor foi comprometido pelo desejo absoluto de controle. Hoje, após anos de reclusão e reflexão, Gypsy emerge como um símbolo complexo, não apenas de sobrevivência, mas de questionamento profundo sobre os sistemas que falham em reconhecer os sinais de abuso psicológico, sobre as zonas cinzentas do afeto e sobre o que significa, de fato, cuidar de alguém. Sua história é uma advertência para instituições médicas, educadores, vizinhos, toda a sociedade. Nem todo sofrimento é visível. Nem todo amor é benéfico. À primeira vista, era a história comovente de uma mãe e filha inseparáveis, mas por trás da fachada pintada de rosa, escondia-se um conto sombrio de domínio emocional, identidade sequestrada e uma jovem que, mesmo algemada ao medo de sua própria fragilidade, encontrou uma forma, ainda que trágica, de reconquistar a sua liberdade. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por resposta nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.